E se não fosse saudade, e se só fosse você que não sabe deixar ir? E se não fosse saudade, e se só fosse você que não sabe deixar ir? Hoje a gente vai falar sobre tudo isso que você não consegue soltar, tudo que você não consegue deixar ir, e tudo que está por trás disso. E se não fosse saudade, e se não fosse amor, e se não fosse nada do que você está achando que é e você se culpa, e é você que não consegue deixar ir. Beleza, eu já sei disso. Agora, o que é isso que eu faço com isso? Como eu posso mudar isso? Já compartilha o link dessa chamada para quem você acha que isso possa ajudar a começar a mudar padrões que mantém você exatamente no que você não quer, exatamente no que você já sabe que você não quer, só que você continua aí. Você de repente já tentou seguir em frente, já tentou fazer coisas diferentes e aquilo te puxa de volta. E de repente você está num dia muito incrível e aí você lembra daquela empresa que você trabalhou, você lembra daquela pessoa, você lembra de uma situação, você lembra de alguém. E aí você está sempre nessas lembranças, nessas memórias. Você já sabe que aquela amizade te faz mal, só que você ainda se culpa por você ter se afastado. Tem pessoas que saem da nossa vida, só que elas ainda moram na nossa cabeça. E aí a gente continua alimentando memórias, esperanças, conversas que nunca vão acontecer. Então, será que essa chamada é para você? Para quem mais é essa chamada? Já compartilha. Dá um coraçãozinho aqui para mais pessoas começarem a ver essa live e isso poder começar a ser distribuído aí pelos algoritmos. É interessante porque a chamada de hoje veio num atendimento que eu fiz ontem de emergência. Uma pessoa que eu atendi de emergência ontem. E às vezes para mim chegam pessoas num espaço de atendimento de emergência. Às vezes é no domingo, às vezes é tarde da noite, só que geralmente tarde da noite eu já estou dormindo. Às vezes eu até acordo no meio da noite e vejo alguma mensagem, alguma coisa. E aí eu percebo se para mim vai ser leve fazer aquele atendimento, ou responder aquela pessoa, ou seja o que for. Porque eu não tenho que salvar o outro, eu não tenho que salvar o mundo. Eu posso contribuir? Posso. Ah, mas é o seu trabalho. Julgamento, crença, ponto de vista. Porque senão eu levo o meu corpo a uma deterioração energética. E aí eu não vou contribuir com aquela pessoa, já que tudo que eu faço é através de energia. As mentorias, os atendimentos individuais, os atendimentos em grupo, as chamadas pelo Instagram, pelo Zoom, nos grupos privados, tudo eu estou movendo energia. E se eu não estou bem, como eu vou contribuir com aquela pessoa se eu tenho um implante de que eu tenho que estar à disposição do outro, de que eu tenho que estar ali e ajudar o outro? Agora, se nada disso fosse apego, ou é um apego? Se nada disso fosse medo, ou é um medo? Medo de ficar sozinho, medo de ser o vilão, medo de não se encontrar de novo. Então, o que é que tem te trazido para essa chamada? Porque você viu sobre o que ela era, a dificuldade de deixar algo ir ou de deixar alguém ir. Quantos por cento você tem medo de ser o vilão da história? Percebe a energia? Pergunta agora para o teu corpo, começa a trabalhar no seu corpo, começa a mostrar para o seu corpo que você sabe que ele é vivo e que ele acessa coisas que você não acessa. Então, corpo verdade, quantos por cento eu tenho medo de ser o vilão de uma história? Quantos por cento eu tenho medo e eu não solto porque eu acho que eu vou ser visto como o vilão da história? Todas as relações, sejam elas amorosas, sejam elas relações socioafetivas, sejam elas relações de amizade, sejam relações profissionais, sejam relações familiares, qualquer tipo de relação, ela tem, primeiro, uma conexão a partir dos seus traumas. Porque você enxerga no outro quais são os seus traumas que se conectam com os traumas dos outros. E o que que aquele outro vai te ajudar a alimentar os seus traumas. Isso é muito louco? É.
Mas isso é uma questão sistêmica que está por trás do certo, do objetivo e do claro. Está por trás de tudo que você faz, de tudo como você reage. São os seus traumas, são as suas dores, são os seus sentimentos, as suas emoções encapsuladas, e você traz as pessoas para você manter as mesmas questões. E elas vão trazendo no teu campo, no teu mundo, situações para validar o que você considera como um medo, um apego, um espaço de não liberação, um espaço de manter as mesmas situações. E muito isso tem a ver com o medo do desconhecido, porque você já vive numa zona de conforto desconfortável. A famosa zona de conforto, que as pessoas às vezes debocham sobre a zona de conforto, nada mais é do que isso. Qual é a tua zona de conforto desconfortável? Onde você já conhece aquela dor, você já conhece todo aquele sistema com aquela pessoa, só que você já conhece, você já aprendeu a lidar com aquilo ao longo da vida, ao longo dos anos. Então você faz a manutenção daquela relação, porque você já sabe, você já sabe. E aí vira a tua zona de conforto desconfortável. É onde você mesmo faz a manutenção daquela história com aquela pessoa. Porque você não pode ser o vilão da história. Você não pode expor quem você é. Você não pode expor a tua essência. E você se permite. Me conta aqui, quem aqui já se colocou como sendo menos inteligente que o outro? Porque o outro se sente superior, o outro sabe tudo, e ele sempre tem que falar para você, explicar para você os mínimos detalhes de qualquer coisa. E você finge que não entende daquele assunto, que não sabe daquele assunto, para você não terminar com aquela relação amorosa, de amizade ou profissional. E você deixa que o outro, na soberba dele, que ele acha que não tem, que ele nem percebe, te diminuir. E você está ali numa relação não tão nutritiva. Só que você mantém aquilo, porque o que vai ser da sua vida se você não tiver aquele amor, não tiver aquela amizade, não tiver aquela relação profissional? Seja qual for o tipo de relação. Então você continua mantendo, você se coloca como não sabendo sobre alguma coisa, como não vendo alguma coisa para o outro sobrepor você. E aí você vai abrindo mão da tua essência. E o outro vai fazendo isso de uma forma muito interessante, porque ele sabe fazer isso. De repente, naquele dia, você acordou naquela manhã e resolveu fazer ovos beneditinos, ou você resolveu fazer um estrogonofe de frango, porque aquele outro gosta de estrogonofe de frango. E aquele outro chega à cozinha, vê você preparando o frango e começa a falar: mas não é assim que se faz um frango, não é assim que se prepara o frango para o estrogonofe, não é assim que faz um molho para esse estrogonofe, você está fazendo errado, é assim, assim, assado. E aí você encolhe a tua essência e você, ok, como é que eu faço esse estrogonofe de frango? E aí você permite que o outro te diminua e você não está sendo você. As relações interpessoais, elas vão sempre a partir das suas dores, de não ser visto, de não ser amado, de não ser aceito. A maioria de nós, nessa realidade, dentro desse planeta, reage aos traumas desde a infância, principalmente até os 7 anos de idade. E é a vida inteira é uma reação. E você traz energeticamente para o teu campo pessoas para validarem aqueles traumas lá de trás. Só que um belo dia você está ali fazendo aquele estrogonofe, e você olha para aquela pessoa falando que você está fazendo tudo errado, e você fala: você sabe tudo, né? Você sempre sabe tudo. Só que eu vou fazer dessa maneira, porque para mim é dessa maneira. E você sempre nesse teu espaço, arrogante, dizendo que sabe tudo e tudo mais. E a pessoa se revolta, bate a porta, vai para o quarto e não quer olhar para você o dia inteiro. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ela te dá o famoso ghosting dentro da sua casa. Ou ela te dá o famoso ghosting fora da sua casa também. Porque você tem que se sentir culpado e é você que tem que procurá-la e pedir desculpas. Porque afinal de contas foi você que se estourou. Quando na verdade você só estava trazendo à tona a tua essência e você não estava mais permitindo que o outro te abusasse. Só que você deixa aquele ghosting acontecer.
Você deixa aquela pessoa sair da sua vida. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 6 meses. E volta e meia você lembra daquele amor, daquela amizade, daquela relação profissional. E você começa a se questionar, mas eu deveria ter feito tal coisa. Será que eu fiz errado? Será que ela estava certa? E aí você entra de novo nos seus traumas de não reconhecimento, de não ser aceito, de não ser amado, de não ser visto. Sejam quais forem os traumas, porque cada um de nós temos os nossos traumas. E eles vão permanecer ditando a sua vida até você olhar para eles e começar a enxergá-los e a perceber o que você pode fazer para mudar aquilo. É onde entra uma terapia não formal, com as ferramentas, que são as que eu uso, de energia, de metafísica, ou as terapias formais. Qual é a mais correta? A que para você funcionar mais. Não tem mais correto. Tem o que funciona mais para você. E é você sempre olhar por esse prisma. Na verdade, o que funciona mais para mim, corpo? Começa a integrar o seu corpo a tudo que está acontecendo, porque seu corpo físico e seus corpos energéticos, nós temos 7, eles fazem parte disso, eles são essa integração. E quando você começa a integrá-lo, cada vez mais você vai acessar, cada vez mais você vai ver, cada vez mais você vai perceber. E você vai começar a acabar com esses ciclos silenciosos de que você não é você, ou de que você está sempre errado. Quando, na verdade, essa pessoa que você não está conseguindo dizer a Deus, ou que você disse a Deus e aquilo te dói, aquilo te corrói, porque você fica buscando o que você deve ter feito de errado para aquilo ter acontecido, era somente você sendo a sua essência novamente. Então, fecha seus olhos agora, relaxa teu corpo. Pergunta para o seu corpo. Corpo verdade, corpo verdade, corpo verdade. Quantos por cento eu estou sendo a minha essência verdadeira? Qual é o número que aparece de 0 a 100? Percebe a energia. Corpo verdade, corpo verdade, corpo verdade. Tudo que eu estou sendo uma reação e não estou sendo a criação, vamos na crença zero, destruí-la, descriá-la, soltá-la e transmutá-la, por favor, agora. Percebe a energia indo. Percebe a energia indo. E se você fosse essa energia, como é que está teu corpo agora? Percebe a vibração. E se a partir de agora fosse mais fácil para você deixar sair da sua vida as pessoas que você já sabe, que você já percebe, que sempre te diminuem, que sempre te colocam abaixo do que você é, da tua essência. E eu não estou falando sobre orgulho, arrogância, eu estou falando sobre a tua essência, que é diminuída, que é simplesmente comprimida, porque o outro precisa disso. E aí você permite que o outro faça isso. E quando finalmente você começa a soltar, você leva meses, anos se questionando, se culpando, que de repente você deveria procurá-la, deveria fazer diferente, deveria ter feito diferente. Em todos os lugares, em todos os seus corpos paralelos, passados e futuros, onde você ainda tem culpa, medo, apego. Vamos destruir e descriar agora, por favor? Destrói, descria, destrói, descria, destrói, descria. Eu agora sou o ser absoluto. Eu agora sou o ser absoluto. Eu agora sou o ser absoluto. E eu comando agora que seja destruído, descriado todos os meus traumas, todas as minhas dores, todos os meus apegos, a todas as situações, a todas as pessoas que me invalidam como um ser único. Percebe a energia expandindo, percebe a energia expandindo, percebe. Isso é meio maluco, né? Sabe que isso funciona? Pode não funcionar da primeira vez, da segunda, da 10ª, da 20ª, mas ela funciona. Quando você começa a acreditar,
você começa a acessar a tua essência e você começa a fazer os processos, eles vão funcionando. Então, você vai aprendendo os processos, eles vão funcionando. Ou você também pode receber como você está recebendo agora de mim, ou você também pode receber numa sessão privada, ou você pode receber numa sessão em grupo. Só que é a tua escolha de fazer, mudar e transmutar qualquer coisa. Então, qual é o teu novo olhar para você não se encaixar em um grupo, em uma pessoa, em uma realidade, onde você sempre segue sendo você, não importa o grupo, não importa a pessoa com quem você se relacione. Você não permite que a sua essência seja amassada, diminuída. Em todos os lugares em que você ainda permite isso, você se culpa. Vamos destruir e descrever agora, sim ou não? Percebe a energia, solta. Então, qual é o novo espaço que você pode criar? No dia 3 de junho, eu vou dar uma aula às 19 horas, São Paulo, 23 horas, Lisboa, sobre o mapa que ninguém te deu. Foi esse o nome que eu dei, porque vai ser a primeira de 21 chaves, onde eu vou mexer e vou falar sobre como aprimorar, como você aprofundar mais nisso tudo que eu falei hoje e em outras questões também do teu corpo mental e do teu corpo emocional. O link de inscrição está na bio aqui, ou você pode me mandar uma mensagem que eu te envio esse link de inscrição. Vai ser ao vivo, não vai ser gravado, não vai ser distribuída essa gravação. Então, dia 3 de junho, 19 horas São Paulo, 23 horas Lisboa, fica aqui o convite. Então, corpo, o que você pode escolher além para você? Já compartilha com quem essa chamada possa ajudar no momento de dor, no momento de dificuldade, já salva para anotar o processo que eu ensinei aqui e para você, ó, fazê-lo e repeti-lo e mudar e não se amar esse sistema de repetição.